Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz. Eu sou Frederico Branco. Tenho a alegria de estar aqui com vocês todos os dias, de segunda a sexta-feira. E este é um programa de oração intercessora. Aqui nós lemos pedidos de oração e ao término do programa oramos juntos. Então não saia daí, porque logo mais nós vamos orar. Eu quero compartilhar um tema especial com você, um texto bíblico que está na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 9, versículo 7. Existem muitos motivos para nós nos alegrarmos, mas um dos motivos listados aqui na Bíblia é que quando nós doamos, quando nós servimos, nós podemos sim, de fato, fazer isso com alegria no coração. E aqui Paulo diz, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu posso dizer que cada lar deve ser um centro de missão. Um centro de missão disposto a ajudar o necessitado, ajudar o aflito. E as bênçãos no reino de Deus, elas funcionam assim. Deus nos abençoa com recursos, com saúde, com inteligência, com capacidade de trabalho, capacidade produtiva, com recursos materiais. E essas bênçãos, para se multiplicarem, devem ser compartilhadas. Quando nós recebemos, por exemplo, uma palavra ou a palavra do Evangelho, quando nós a compartilhamos, essa bênção se multiplica. Quando recebemos algum recurso material e nós reservamos uma pequena parte daquele dinheiro para abençoar outras pessoas, dessa maneira o recurso está se multiplicando. E as coisas no reino de Deus funcionam assim. Este texto também, ele é muitas vezes aplicado quando nós devolvemos o dízimo, quando nós ofertamos, devemos fazer com alegria no coração. O dízimo, nós estamos devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. E a oferta é gratidão, é louvor, é reconhecimento por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Ele faz. Que você, ao servir, que você, ao doar seu tempo, que você, ao fazer uma oferta, você faça com alegria no coração, entendendo que Cristo é a maior oferta. Ele se entregou voluntariamente para nos resgatar da maldição do pecado e, portanto, temos esperança em Cristo Jesus de uma vida perfeita ao lado dele por toda a eternidade, livres da história do pecado, livres da própria presença do pecado, para nunca mais nos separarmos. E nessa caminhada cristã nós precisamos estudar a Bíblia. Precisamos estudar a Bíblia e ao estudarmos a Bíblia precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra. E eu quero apresentar a você a revista Deus Me Ouve. Esta revista fala sobre oração. Esse tema é um tema importante porque a oração deve fazer parte do estilo de vida do cristão. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, mas há pessoas que não sabem orar. Há pessoas que têm dificuldade de orar, de se abrir. Através dessa revista, você poderá aprender como orar, entender como funciona a oração, entender quais são as condições para não apenas Deus ouvir, mas atender os nossos pedidos, os nossos clamores. Essa revista não tem nenhum custo para você, porque ela já foi paga pelos Anjos da Esperança. Então, adquira essa revista através do WhatsApp 12 98244 4449 e nós a enviaremos para você, tá bom? E agora, dando continuidade ao programa, vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do Facebook e do Instagram. Vem comigo. Então vamos lá, a primeira mensagem do Facebook é da Terezinha Cardoso. Agradeço a Deus pelas bênçãos até hoje. Peço oração pelos meus filhos e por mim, para que eu consiga um trabalho e seja aprovada no meu benefício. Peço também oração pelos enfermos, enlutados e depressivos e por todos os pedidos feitos aqui. Deus sabe a necessidade de cada um e faz o melhor. Amém. Amém, Terezinha. Vamos orar pela sua família, pelos seus filhos e para que Deus providencie um emprego para você. Certamente você fazendo a sua parte,
correndo, demonstrando interesse, fazendo as entrevistas quando for chamada, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance. Vamos pedir pela sabedoria divina também, para que você haja em todas as entrevistas com sabedoria e vamos orar para que Deus a abençoe, tá bom? Muito obrigado por participar aqui do programa, Terezinha. A Maria Mirtes diz: peço oração por minha filha Angélica, que está com depressão. Me ajudem em oração, irmãos. Vamos orar, Maria, pela sua filha Angélica. Muito obrigado por participar aqui do programa também. Amigos, é importante sempre mencionar, a depressão é uma enfermidade e como qualquer outra enfermidade, ela precisa de tratamento. Porque se não for tratada, ela pode se tornar mais grave e fica mais difícil de reverter a situação. Então é importante procurar ajuda médica. E lembrando também que existem remédios que Deus colocou na natureza. E se dermos as condições necessárias para o nosso corpo reagir, ele vai reagir porque Deus dotou este corpo com uma capacidade de autorreparação. Então é muito importante respeitar as horas do sono, fazer atividade física, se alimentar adequadamente. A luz solar, ela é vital, inclusive para tentar normalizar o sono, regular o relógio biológico, fortalecer o sistema imunológico, enfim. Procure saber a respeito dos 8 remédios naturais, tá bom? Vamos orar pela Angélica. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido. A próxima mensagem é da Suzy Sierra. Boa tarde, pastor. Peço orações por mim, por meu filho Diogo, por minha família, amigos e até por meus inimigos. Sou anjo da esperança e não perco a programação da Rede Novo Tempo todas as noites. Que Deus abençoe o Senhor, pastor, e todos da Rede Novo Tempo. Amém, Suzy. Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho. Vamos orar pelo Diogo e vamos orar também pelos seus amigos. E a palavra de Deus nos ensina que devemos orar, inclusive, por aqueles que nos perseguem. E muito obrigado por você ser um anjo da esperança, apoiadora de tudo aquilo que nós fazemos como projeto missionário aqui na Novo Tempo. Inclusive, há uma campanha especial neste mês de março, porque nós estamos lançando um novo curso bíblico com o tema é muito importante, eventos finais. Estamos vivendo em dias difíceis, os noticiários deixam a gente assim, de boca aberta, não acredito que isso está acontecendo. É guerra aqui, guerra acolá, tanta criminalidade, tanta injustiça, enfim. Porém, nós não fomos deixados sem informações preciosas para o tempo em que vivemos. E essa revista vai ajudar muita gente a entender o tempo em que está vivendo e a se preparar para o maior evento da história, que é o retorno glorioso de Jesus Cristo. Então, através dessa campanha especial, nós estamos pedindo que você faça uma doação especial para este mês de março para concluirmos esta revista. É uma doação extra que vai ajudar especificamente na conclusão desta revista, a revista Esperança Novo Tempo, edição Eventos Finais. E para você fazer essa doação extra, você pode usar a chave Pix anjos@novotempo.com. E a doação, você pode escolher o valor de acordo com as suas possibilidades e eu tenho certeza de que famílias serão abençoadas com o seu recurso que será dedicado a esta finalidade, tá bom? Então vamos continuar em oração por esse projeto missionário também. E agora a próxima mensagem é da Deusa Lourenço. Abençoada tarde, pastor Frederico e irmãos de oração. Gratidão a Deus por tudo e por todos em minha vida. Peço oração por minha saúde espiritual e pelas dores que tenho sentido. Peço também por Luana, que enfrenta depressão, e por Mônica, que está com câncer. Que Deus os cubra de bênçãos. Amém, Deusa. Então vamos orar aqui pela Luana e Mônica, amigos de oração. Anote aí o pedido da Luana e da Mônica. Luana enfrenta uma enfermidade e a Mônica também, e necessitam das nossas orações. Deus, um grande abraço para você e que Deus a abençoe ricamente. Agora, o Instagram, né? As mensagens enviadas pelo Instagram, temos a Amanda Guirra. Boa tarde, peço oração pela minha família, pois precisamos passar mais tempo com Deus. Amém, Amanda? Todos nós precisamos dedicar tempo, investir tempo nesse relacionamento com Deus. Qualquer relacionamento precisa desse investimento de tempo. O esposo precisa dedicar tempo de qualidade para a esposa e vice-versa. Os pais precisam dedicar tempo de qualidade para com os filhos. Isso faz com que o relacionamento seja fortalecido.
Isso também ajuda na saúde emocional, na saúde física. Com Deus não é diferente. Nós precisamos investir tempo de qualidade para termos comunhão com Deus. Através do estudo da Bíblia, sem pressa, para podermos ouvir a voz de Deus, para podermos louvar a Deus e bendizer por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Então nós todos precisamos investir tempo de qualidade no nosso relacionamento com Deus. E muito obrigado por nos lembrar, ao você compartilhar o seu pedido, você nos faz lembrar de que todos nós precisamos dedicar mais tempo em comunhão com Deus. A próxima mensagem é do Danilo Gama. Boa tarde, peço oração pela restauração do meu casamento, em nome de Jesus. Perdi meu amor por causa da ansiedade. Danilo, meus sentimentos, é importante fazer tratamento, há tratamento para a ansiedade, há cura para a ansiedade e vamos orar pela restauração do seu matrimônio. Eu tenho uma revista para lhe oferecer, é a revista Mente Feliz, é a edição da revista Esperança, Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos. Ele é médico psiquiatra e ele compartilha sua larga experiência em atendimento clínico nessa revista. Essa revista vai tratar de temas muito importantes como ansiedade, depressão e outros transtornos psiquiátricos. Vai falar sobre a necessidade do perdão, porque perdoar cura. Então, para você adquirir essa revista, entre em contato conosco usando o WhatsApp 12 98244 4449. Esta revista já foi paga pelos Anjos da Esperança, então não tem nenhum custo para você. É só pedir e certamente vai ser uma bênção em sua vida. E vamos orar pelo seu casamento, pelo restabelecimento do seu matrimônio. Um grande abraço para você, meu irmão. E o último pedido do Instagram é da Josenilda Gonçalves. Peço oração pela minha família, especial por meu casamento. Amém, Josenilda. Vamos orar pela sua família e também pelo seu casamento. O casamento é uma instituição divina e nós devemos cuidar do nosso casamento, cuidar do nosso cônjuge, investir no nosso casamento, tá bom? Um grande abraço para você. Chegou agora o momento do nosso intervalo. E quando voltarmos, teremos outro momento especial aqui, que será o nosso momento de oração. Então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta, que bom que você continua aqui comigo na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E falando sobre esperança, esse é um tema que nós gostamos muito, porque a nossa maior esperança é Cristo, é a volta de Jesus. Portanto, a esperança que compartilhamos não é uma esperança fundamentada em palavras humanas, mas fundamentada na palavra de Deus. E Deus não é homem para mentir. E nós estamos vivendo em tempos difíceis, não é verdade? As pessoas estão praticamente desesperadas, sem saber muito bem o que está acontecendo. Você olha para os noticiários, é guerra num lugar, guerra no outro lugar, criminalidade, injustiça, inflação, desemprego, tantos problemas acontecendo. Mas nós não podemos perder o foco de olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. E a Bíblia já nos adverte de que problemas assim aconteceriam. E nós estamos lançando um novo guia de estudo bíblico que tem a ver com o tema do tempo em que estamos vivendo. O tema é eventos finais, para advertir o mundo e alertar as pessoas para se prepararem para a volta de Jesus Cristo. E para isto, nós precisamos da sua ajuda. Toda doação que entra aqui na Novo Tempo, ela funciona para manter os projetos que já existem, para manter os servidores. Por exemplo, nós temos cerca de 600 servidores. E quando lançamos um novo projeto, precisamos de uma doação extra. Então, para este material ser publicado e enviado para as famílias, nós estamos neste mês de março fazendo uma campanha especial para uma doação extra. Se você já é Anjo da Esperança e tem a possibilidade de ajudar, com R$10 você consegue abençoar 2 famílias. Com R$50 você consegue abençoar 10 famílias. Então você pode doar de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as bênçãos de Deus. Para você fazer a doação, essa doação extra, você pode usar a chave Pix anjos@novotempo.com. Está aqui embaixo.
anjos@novotempo.com. E nós estaremos aqui em oração para que Deus continue abençoando a sua vida e multiplicando esses recursos na sua vida, tá bom? Que Deus continue abençoando você. E dando continuidade ao programa, vamos ler os pedidos que recebemos através do WhatsApp. Vem comigo. Então vamos lá, já estou aqui com a minha agenda de oração e a primeira mensagem é da Nice. Boa tarde, sempre acompanho o programa. Peço oração pela minha neta Denise, que descobriu um grave problema de saúde. Que Deus possa trabalhar na cura e fortalecer os pais que estão abalados. É a única filha. Agradeço, Deus abençoe. Vamos orar, Nice. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido. Então, a neta Denise, que precisa de nossas orações pela saúde dela, que Deus também abençoe os pais nesse momento difícil, mas Deus está presente, Deus está acompanhando, auxiliando, ajudando, e Ele é o médico dos médicos. Um grande abraço para você e para a sua família. A Sandra escreveu: peço oração por mim, por meu filho Nicolas e por Jefferson, meu ex-marido. Estamos separados há 7 anos e ele deseja voltar, mas ainda está vivendo no mundo e em outro relacionamento. Tenho orado a Deus pedindo direção, pois não sei o que fazer. Tenho vontade de recomeçar, mas só aceito se ele for um novo homem, disposto a servir ao Senhor. Peço a ajuda da igreja em oração para que Deus me dê sabedoria e mostre o melhor caminho. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, Sandra. Estaremos em oração por você. E a Bíblia diz que se nós pedirmos a Deus por sabedoria, Ele vai nos abençoar com sabedoria, dirigir os nossos passos. O Espírito Santo, ele funciona como um professor para nos conduzir, para nos ensinar os caminhos de Deus. E há muitas coisas reveladas na Bíblia para nós e já sabemos quais são as respostas, não é verdade? Então é importante sempre usar a Bíblia como parâmetro para as nossas escolhas. Estaremos em oração por você, Sandra. Desejo que Deus lhe traga paz ao coração, lhe fortaleça a fé e que você continue firme na presença de Deus. E vamos orar também pelos seus motivos de oração que você apresentou, tá bom? Um grande abraço. O Antônio escreveu: peço oração pela recuperação da minha visão, pois tive um descolamento de retina. Vamos orar pelo Antônio, pela saúde dele. Pede então pela sua saúde, pelo seu olho, pela vista dele, pela visão dele. Que Deus o abençoe, Antônio. Receba aqui o nosso abraço e o nosso carinho. A Marciane diz: sou ex-adventista com o coração cheio de pecado. Gostaria que orassem por mim para que eu consiga vencer o pecado. Amém, Marciane. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido. E é um pedido bem sensível. Mas eu tenho uma notícia para compartilhar com você. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 17, verso 9, que o nosso coração natural, em virtude do pecado, foi completamente corrompido. E a obra do Espírito Santo nos convencer do pecado, ou seja, convencer de que nós somos pecadores. E se você tem essa convicção, isso significa que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida e você reconhece essa condição. Outro papel do Espírito Santo é nos convencer da justiça. E quem é o Senhor nossa justiça? É Jesus Cristo. Ele é a solução para o problema dos nossos pecados. Ele é o nosso substituto. Ele viveu perfeitamente, Ele morreu em nosso lugar e quando pedimos perdão, confessando os nossos pecados a Ele, Ele é fiel em nos perdoar de todos os pecados. E além disso, Ele nos cobre com a sua justiça e somos considerados como se nunca houvéssemos pecado. Então quero encorajar você, Marciane, a voltar para os braços de Cristo. Leia a palavra, ore, volte para a igreja. Se você não sabe o endereço da igreja, acesse o site encontreumaigreja.com.br, coloque ali o seu CEP ou a sua cidade, o seu bairro, e você vai conhecer as igrejas adventistas que estão perto da sua casa ou perto de você. E aqui no programa Lugar de Paz estaremos em oração por você, Marciane. Que Deus a abençoe ricamente. A Etienne diz... O Etienne diz assim: hoje peço a vocês uma corrente de oração desse exército do lugar de paz, para que Deus tenha misericórdia e restaure meu relacionamento com minha companheira,
Que o Espírito Santo quebrante os nossos corações e produza em nós os frutos do Espírito. Glória a Jesus, único e verdadeiro e fiel. Amém, Etienne. Que Deus abençoe você. Estaremos aí em oração pelo seu relacionamento, tá bom? Que Deus o abrace neste momento difícil que você está vivenciando. E eu tenho certeza que o Divino Consolador vai trazer paz ao seu coração, conforto e também fortalecê-lo na fé. Um grande abraço para você. A Marisa Garcia escreveu: peço oração pela cura da minha cunhada, que faz diálise há muito tempo e sofre muito com o tratamento. São 4 horas na máquina, 3 vezes por semana. Que Deus tenha misericórdia e que ela consiga rins compatíveis para realizar o transplante. Peço também libertação para o meu irmão, que ele seja livre dos vícios e das más amizades. Agradeço e fiquem com Deus. Obrigado, Marisa, por compartilhar o seu pedido. E vamos então orar pela sua cunhada, né? Ela faz diálise e ela necessita das nossas orações. Tá? Um grande abraço, Marisa. Um abraço também para sua cunhada. Estaremos em oração pelo seu irmão também, para que pelo poder de Cristo ele consiga se libertar de tudo aquilo que o aprisiona, dos vícios. E os vícios trazem uma situação de escravidão muito ruim, não é verdade? É ruim ver uma pessoa que a gente ama escrava de algum vício que traz prejuízo social, prejuízo espiritual, prejuízo físico, a saúde é comprometida, a gente fica muito triste. Mas Deus, ele age e eu tenho certeza de que Deus já está agindo na vida dele e por isso vamos continuar orando, tá bom, Marisa? Um grande abraço para você. A Noci Alves escreveu: gostaria de pedir oração pelo meu esposo Balbino, que está fazendo estudo bíblico, e também por seu filho Gisson. Amém, Noci. Vamos orar então pelo Balbino. O Balbino está estudando a Bíblia e vamos orar pelo filho dele também, para que tenha disposição, o desejo de conhecer mais da palavra de Deus. Um grande abraço para vocês. O Marcelo Ruperti, ele diz assim: peço oração para que Deus abençoe minha nova oportunidade de emprego, pelo meu casamento, nossas famílias e especialmente pelo meu sobrinho Murilo. Há algum tempo ele teve um AVC e ainda está com algumas complicações. Que Deus nos abençoe. Amém, Marcelo. Vamos orar então pelo seu trabalho, pelo seu casamento, pela sua família e pelo seu sobrinho que teve um AVC, né? E precisa aí dos cuidados de Deus para que ele tenha uma ótima recuperação. Um grande abraço, Marcelo. E a Lúcia Ellen: peço oração, pois estou passando por um momento muito difícil desde que meu marido morreu. Peço também oração pela minha saúde. Agradeço desde já. Meus sentimentos, Lúcia, meus sentimentos. Nós não fomos criados para vivenciar um momento como este, de perder um ente querido. A morte é um resultado do pecado e o pecado é intruso neste mundo. A boa notícia é que Cristo veio a este mundo para desfazer as obras do inimigo. As obras do inimigo é roubar, matar e destruir, mas as obras de Cristo é nos trazer vida e vida em abundância. Desejo que a esperança que você tem em Cristo traga conforto, que Cristo lhe conceda a sabedoria para enfrentar os desafios que você está vivenciando e vamos seguir juntos essa caminhada olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Tá bom? Vamos continuar juntos, firmes, com fé e esperança no nosso Senhor Jesus. E o último pedido é a da Tatiane Rosa. Peço oração pelo meu esposo, Diego, que está privado de liberdade. Deus já restaurou o coração dele e tem feito uma grande transformação em sua vida. Que o Senhor continue essa obra, fortaleça a sua fé e conceda a sua libertação no tempo perfeito. Gratidão. Tatiane, muito obrigado por compartilhar o seu pedido e vamos orar pelo Diego, tá? Certamente Deus está trabalhando no coração dele, fazendo a obra na vida dele e no tempo certo, no tempo perfeito, como você diz, certamente ele receberá a liberdade. Vamos continuar aqui em oração por ele. E agora nós vamos orar. Convido você para fechar os seus olhos e falarmos com Deus. Pai de amor, muito obrigado por todas as tuas bênçãos. E obrigado, Pai, pelo privilégio de orarmos e falarmos contigo livremente. Oramos, Pai, pelo Diego. Ele está preso, Pai, por algo que deve ter acontecido. E eu peço que o Senhor
continuamente trabalhe no coração dele, que ele sinta na sua vida o teu amor e que ele experimente a tua graça poderosa. Abençoe a sua esposa, Tatiene, Pai. Traga-lhe o conforto. Pedimos a tua bênção sobre a Lúcia, Pai, sobre o Marcelo, sobre o seu emprego, sobre o seu casamento, sobre o seu sobrinho que teve um AVC, que ele se recupere. Oramos também pela Noce, que pede pelo Balbino, que está estudando a Bíblia, e o seu filho também. A Marisa, Pai, ela pede por sua cunhada. Pedimos que o Senhor esteja ao lado dela, trazendo conforto e cura. Oramos pelo Etienne, Pai, que está passando por um momento difícil em sua vida. Abençoe, Pai, a sua companheira, o seu relacionamento. A Marciane também necessita, Pai, das nossas orações. Abençoe-a ricamente. Oramos pelo Antônio, pela Sandra, pela Nice, por sua neta, a Denise. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.